Fala, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinho? Esse mago que vos fala espera sincera e cordialmente que sim. Antes de mais nada, você já sabe muito bem o que tem que fazer, né? Curte esse conteúdo pro YouTube notar, indicar ele pra mais gente. Comenta, hashtag Monjamago, hashtag do Cinema Magia. O que você quiser comentar, comenta aí, mas comenta pra ajudar também no engajamento, pro YouTube perceber que vocês estão engajando o conteúdo do Mago. Se possível, compartilha esse vídeo com um amigo, com uma amiga, naquele grupo de Facebook, de WhatsApp ou de qualquer coisa assim, né? E, né, sem sombra de dúvidas, não esquece de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e ativar o sininho de notificação, porque aqui nós temos vídeo toda segunda, quarta e sexta, quase que invariavelmente. E eu digo quase porque as únicas exceções são quando, por motivo de, sei lá, alguma coisa ruim que acontece, o Mago não consegue gravar, né? Ou quando tem live. E aí não tem vídeo, mas tem live. Por exemplo, segunda que vem agora, teremos live de Missa Enoquiana. Missa Enoquiana é um ritual gratuito que o Mago celebra em louvor aos anjos enoquianos, e também a gente pede muito por cura nesse ritual em si, né? Ele é um ritual de louvor, de devoção, e caso você queira participar, é só vir de preferência com uma velinha, com vela, incenso, representação dos 4 elementos, né? Um copo com água e um pouquinho de sal ou terra, tá bom? Então, segunda-feira, 8 horas, Missa Enoquiana, Mago já tá avisando logo de começo pra vocês se programarem, tá bom? Meu povo, hoje vamos voltar com o quadro do Cinema Magia, porque o Mago adora trazer coisas de filmes, séries, documentários e afins que abordam o tema espiritualidade / ocultismo de certa forma, para que a gente possa discutir, falar, abordar com um prisma não somente crítico, mas também lúdico. E hoje o Mago quer trazer um documentário que eu considero imperdível para qualquer espiritualista, né? Ele é um documentário escondido na Netflix, e eu digo escondido porque eu conversei com várias pessoas, até mesmo do meio, que eu sei que curtem cinema e tal, e quase ninguém assistiu essa série, esse documentário, e ele é fantástico, ele é perfeito. E aí eu pensei, bom, se quase ninguém assistiu, acho que é meu dever indicar, né, algo tão bom, né, pra vocês. E eu estou falando de um documentário da Netflix de 2021 chamado Vida Após a Morte, né? O nome do documentário é justamente isso. Pesquisando na minha Netflix aqui, eu reassisti pra poder gravar, porque eu tinha assistido lá quando saiu, né? Em 2021 mesmo, e eu vim reassistir pra poder trazer pra vocês mais fresquinhas informações do que se trata e tal, porque alguns detalhes eu já tinha perdido na minha memória, né? E, bom, é um documentário, né? Então você tem que gostar de documentário, porque, diferente de um filme, de uma série, um documentário busca ser uma espécie de estudo cinematográfico de algo, né? Então, no documentário você aprende, você meio que aprende, é como se fosse um conteúdo didático mesmo, para você aprender sobre algo. E, obviamente, nesse documentário em específico, o que nós vamos aprender ou especular, ou discutir nele, a vida após a morte. E, gente, é fantástico, é curtinho, eu assisti tudo em um dia, né, fiz uma maratona que deu pra assistir tudo em um dia, acho que são 5 episódios ou 6 episódios de 40 minutos, 45 minutos cada, então assim, é como se fosse um episódio de uma série, você pode ir assistindo. Porém, esse não é um documentário que eu recomendo que você assista indo pro trabalho, voltando cansado de um lugar. Não, eu recomendo que você assista ele com tempo, com parcimônia, dedicando a sua atenção a ele, porque ele merece, né? Já aviso de antemão que se eu tivesse que avaliar com uma nota, eu avaliaria ele com 5 estrelas, porque ele é perfeito. Aliás, pra mim deviam continuar os episódios, porque é fantástico a abordagem que eles trazem, né, sobre o assunto, sobre a questão da mediunidade, da espiritualidade e tudo mais. Bom,
Ai, mago, tá, mas coisas de vida após a morte existem aos milhares, né? Sim, mas em específico, esse documentário eu achei ele muito bacana porque ele vai investigar através do prisma espiritualista. Então, ele não vai ser um daqueles documentários que vai pegar todas as religiões de forma genérica para ver o que cada religião fala. Não. Ele vai pegar relatos. E isso é o mais impressionante. Ele pega relatos de pessoas que viveram EQMs, né, que é a experiência de quase morte. Ele vai pegar relato de médiums, pessoas que se consultaram com médiums de verdade. Ele vai pegar crianças que se lembravam de sua encarnação passada e foram estudadas, inclusive, né? Então, ele vai abordar o assunto com pessoas que experienciaram algo próximo para trazer uma abordagem mais lúcida de que possivelmente exista algo após a morte, né? E é fantástico, né? Pelo que eu lembro para trazer para vocês dos episódios, né? O primeiro episódio ele é totalmente baseado e focado em EQMs, né? A série documental ela abre já com várias experiências de pessoas que literalmente tiveram paradas, né, de morte, e seja por minutos ou horas, né, experimentaram o lado de lá, vamos dizer assim. O mais interessante é ver pontos em comum dessas experiências, né? E os pontos em comum, quando você para estudar, para observar, para analisar o que as pessoas estão falando ali, o que aqueles que passaram por essa experiência estão relatando, os pontos em comum são sempre iguais, né? Se viram flutuando no lugar, de repente se viram sendo levados por uma espécie de túnel, para uma espécie de paraíso, ou se transformaram em uma bola de energia, e por aí vai, né? Então, isso nos dá um panorama inicial, né, de que essas pessoas experienciaram algo. E o mais interessante é que, em alguns casos, essas pessoas não eram pessoas iletradas, religiosas, fanáticas. Pelo contrário, pessoas céticas, pessoas que não acreditavam em nada, pessoas totalmente avessa a qualquer tipo de religiosidade. E aí, quando tiveram essa experiência, ampliaram, né, o seu próprio panorama, o seu próprio paradigma pessoal. O que é mais interessante é que toda essa série documental ela é feita em parceria, ao menos eu não sei se de forma direta ou não, mas ela é feita em parceria com um instituto muito sério da Europa, né, se não me engano é da Irlanda ou é da Inglaterra, enfim, que estuda desde o século XIX o espiritismo cientificista, né? Que é aquele que eu falei pra vocês em um quadro do Biblioteca Mágica, de um livro Conversando com os Espíritos, ou Evocação dos Mortos, alguma coisa assim. Lá é um dos poucos lugares onde o espiritismo fora de Kardec ainda é vivido. E isso é muito bacana, porque em um dos episódios, se eu não me engano no terceiro, vai mostrar uma médium de materialização. Sim, eles mostram uma médium de materialização e isso é muito bacana porque é muito raro existir hoje em dia médiums de materialização que conseguem controlar essa mediunidade, né, ao ponto de fazer sessões e tudo mais. E eles mostram lá a médium. Claro, a sessão não pode ser filmada porque o ectoplasma não pode ter contato com luz e tal, mas é muito bacana e interessante ver a ação dessa médium. É um contato com uma experiência mediúnica por meio de um documentário que você não teria de outra forma, né? Porque aqui no Brasil, na América de modo geral, tanto do norte quanto do sul, o espiritismo kardecista predomina, né? O espiritismo kardecista ele é muito floreado, cheio de romantismo e tudo mais. E ver esse espiritismo mais raiz, mais puro e tal, é bem bacana mesmo. O segundo e o terceiro episódio da série são dedicados a médiums, né? Então, pessoas que eram céticas e tiveram um encontro com médiums, pessoas que eram totalmente alheias e aí na busca, no seu processo de luto, né, vão buscar o espiritismo, como a maioria das pessoas, e aí tem um contato muito forte e tal. Então é muito bacana como a gente vê como a mediunidade desses médiums, né, se manifesta para ajudar as pessoas. Isso é muito interessante.
Já no quarto episódio, não sei se é o quarto e o quinto, esse é só o quarto, não vou lembrar bem, mas se eu não me engano é no quarto. Começam a falar de sinais. Sinais que provam uma experiência que a pessoa tem. Então, você perdeu um ente querido, e aí você pede que ele te dê um sinal, de repente chega uma borboleta e pousa na sua mão. Um passarinho. Tem o caso de uma senhora lá que um passarinho ficou totalmente tranquilo na mão dela, né? Do nada, sem querer fugir e tal. Isso é muito interessante, né? São sinais que a espiritualidade vai dando dos entes queridos ali, que estão próximos e tudo mais. E, queira ou não, aquilo confortou aquelas pessoas. Se eu não me engano, são 2 episódios, porque eu lembro que foi bem extenso esse negócio de sinais. Tem um outro lá que mostra um cara que filmava com uma câmera Polaroid, com um filme próprio, né? E aí saíam coisas escritas, assim, bizarro, bizarro, bizarro. Então é muito interessante, não só por mera curiosidade, porque também por curiosidade, obviamente, para ver coisas diferentes nesse sentido de mediunidade, mas pela seriedade com que o assunto é abordado, né? O assunto ele não é floreado, religiosizado, não puxa viés para religião alguma, né? E eu acho isso fantástico, porque até em um momento as próprias médiums falam, né, que elas não querem converter ou convencer ninguém. Tem até um momento nesse episódio de médiums, né, que o povo começa a desconfiar das médiums. E elas falam que o karma do médium é esse, né? As pessoas desconfiam mesmo. Vai ter gente que vai colocar vários empecilhos e nunca vai acreditar. E tá tudo bem. O nosso dever não é convencer, é ajudar quem nos procura, né? Ela fala isso e eu achei essa frase fantástica. Que eles não querem converter ou convencer ninguém a acreditar no que a gente faz. O que eles querem é ajudar quem procura com o que eles podem fazer, né? E isso é muito fantástico mesmo, porque às vezes a gente tem a impressão de que os médiums, os espiritualistas, os magos e tal, que a gente quer ficar, não, acredite em mim, acredite em mim, acredite em mim. Na real, não. Você acredita se você quiser. Se você não acreditar, tá tudo bem. Segue sua vida, segue sua jornada, né? Cada um tem a sua jornada de crença, de descrença. Isso é muito fantástico. E por fim, os últimos episódios dessa série documental explora a reencarnação, né? Então é interessante. Começa com experiências de EQM. Você vê que faz uma linha do tempo, né? Do pós-morte. Que é desde a experiência de quase morte, especulações do que acontece depois que a gente morre, né? Vai pros médiums, pro contato dos que ficaram com os que se foram, e os médiums que estabelecem essa ponte entre os dois mundos, e termina, né, com a reencarnação. Por quê? Porque é o que dá pra se provar, ou tentar de alguma forma argumentar cientificamente falando. Porque, gente, eles trazem 2 casos assim que é impossível não acreditar. Porque eram crianças que, com 4 ou 5 anos de idade, manifestavam lembranças vívidas, reais, intensas de vidas passadas. E são os próprios pais contando, e essas crianças já crescidas, né, contando o quão bizarro foi ter toda essa experiência. Os pais foram a fundo, foram pesquisar, e sabe, não é uma coisa jogada. Os pais ficaram assustados com o que estava acontecendo com essas crianças e foram de fato investigar, pesquisar, entender. E tudo que as crianças falavam batia com a vida do que elas falavam, onde elas falavam, tudo certinho. Inclusive, um dos casos, né, que é bem curioso, essa criança na vida passada dela tinha sido pai, e aí ela reencarnou, né, como criança, e ela lembrava da família e tal. E aí a filha dele já era uma senhora e estava viva ainda, com ele já reencarnado numa criança. É muito bizarro, muito, muito bizarro, né? Então, ver essas pessoas falando, dando testemunho, é muito interessante. E é isso, e o documentário ele termina com essa narrativa, né, da reencarnação, de que talvez haja reencarnação e algo assim. E é muito interessante, porque nós, como estudiosos da espiritualidade, eu sempre costumo falar que o mago ele é um cientista da espiritualidade, né? Nós, como estudiosos da espiritualidade, quando nos deparamos com testemunhos fidedignos, com pesquisas tão sérias e tal, colocadas aqui de forma resumida em um documentário, mas que se você for a fundo, você consegue chegar em fontes, você consegue chegar, né,
no Instituto Parapsíquico, que foi quem cedeu todas as informações e os contatos e tudo mais para que esse documentário fosse realizado. Então você percebe que essas pessoas não têm por que mentir. São experiências que elas viveram, dramas e tramas que elas viveram na vida delas, né? E isso faz toda a diferença. Quando eu era crente, a gente costumava falar que a pregação, ela convence pessoas, né? A pregação do evangelho e tal. Mas o testemunho, o seu relato, a sua vivência da coisa, isso arrasta multidões, né? E de fato é. Né, de fato é. Quando você relata a sua experiência sobre aquilo que você diz viver, é muito mais forte do que você simplesmente contar a teoria de tudo, né? E pra mim isso é o que deixa esse documentário tão fascinante. É uma pena, como eu disse, que ele esteja tão escondido na Netflix, porque é um documentário fantástico. Eu creio que se todo mundo visse isso, a interrogação do... será que existe algo após a morte, né? Seria muito mais focado no que eu penso hoje em dia. Eu já tive muitas crises, eu até gravei vários vídeos falando sobre isso. De que se existia algo ou não depois da morte, de que eu era muito convicto de que não. Hoje eu sou muito convicto do contrário. Após estudar a fundo e pesquisar e lidar com pessoas e experiências, eu entendo que a consciência sobrevive ao drama da morte corporal. E agora a pesquisa é: e depois? E pra quê? E por quê? Né? E até quando? Né? Então... me parece meio óbvio, né, que há sim uma consciência que vive após a morte, de alguma forma, e que essa consciência volta pra Terra de alguma forma e encara em outro corpo, como se a gente fosse meros avatares, né, enquanto seres carnais. E, enfim, esse documentário vai te deixando nessa pilha. E isso é fantástico, porque quanto mais a gente pensa no drama da morte, na finitude da vida e no propósito disso tudo que a gente chama de vida, melhor a gente vive. Então, com certeza, esse é um documentário que eu recomendo pro seu fim de semana, né? Esse vídeo vai no ar na sexta. Pega o fim de semana aí que provavelmente vai ser de frio, ao menos se você mora na região sudeste, centro-oeste do país, vai ser um fim de semana de frio, muito provavelmente. Já pega seu cobertorzinho, sua pipoquinha e maratona esse documentário, porque você vai maratonar ele fácil, fácil. Um episódio instiga você a assistir o outro, você não quer parar, porque é fascinante os relatos que ali são testemunhados, né? Em todas as partes, o documentário ele não consegue ficar monótono, né? Em todas as partes dele você fica encantado com os episódios, com a sobriedade e a seriedade com que o assunto é abordado. Então, se você é um desses ocultistas que não gosta do ficcioso, da fábula e que é algo mais concreto, eu creio que investigação documental por meio de documentários sérios como esse da Netflix pode te ajudar bastante. Tá bom, gente? E é isso. Bom, mês virou, estamos em junho, né? Mês do aniversário do Mago, quem quiser mandar presente, chama a Tiziana DM que a gente já passa o endereço. Segunda-feira, como eu já disse, teremos a missa enoquiana. Esse mês rezaremos em especial por mim, né? Porque eu também preciso da oração e da energia positiva de vocês. Então, se você gosta do Mago, quer rezar por ele, venha na missa enoquiana de segunda. Será segunda-feira agora, se você está vendo esse vídeo quando saiu. Segunda-feira, se não me engano, dia 5, às 8 da noite. Tá bom? Rito coletivo desse mês será para os namorados, né? Se você perdeu as entidades que nós trabalharemos, serão os anjos enoquianos da Heptarquia de Vênus, né? As vagas já estão abertas, você pode participar, garantir sua vaga. O que eu ia falar? O Mago fez um vídeo no canal, só você voltar uns vídeos anteriores aí, sobre experiência minha, do meu relacionamento amoroso, que veio através de um rito coletivo que nós fizemos ano passado, em junho também, com essas mesmas entidades. Então, é um rito que trouxe efeitos positivos para minha própria vida, né? E eu tenho testemunhado lá, tá gravado em vídeo, só você dar uma olhada no vídeo da Heptarquia de Vênus que eu gravei recentemente. Ritual coletivo para amor. É pra amor próprio, é pra fortalecer relacionamento que tá bom, é pra você que tá buscando um novo amor, é pra você que quer amor de todo jeito. Amor, amor, amor. Porque amor é amor. E aqui não tem preconceito. Se você quiser amar quem você quiser amar, desde que seja maior de idade, tá tudo bem, né? E é isso, meu povo.
Então, as vagas já estão abertas, garanta a sua, para não ficar de fora desse ritual, que o mago costuma celebrar 1 ou 2 vezes no ano só, tá? Então, se não participar agora, depois não adianta chorar. Que ficou sem amor, né? Outro recadinho é que o curso de tarô esse mês está com um grande desconto. Se você quer fazer o curso de tarô, aproveita agora que o Mago deu uma abaixada no preço, fez uma promoção, porque tem muita galera querendo o curso, me chamando na DM, falando, Mago, baixa o preço, por favor, para conseguir comprar o curso. Então o Mago tentou de alguma forma baixar o preço, ainda que isso me doa muito, porque foi um curso que eu me dediquei muito para fazer, sabe? Mas, né, para que seja um pouco mais acessível para a maioria das pessoas, eu tentei baixar um pouco o curso. Aviso que não baixou tanto, mas baixou um pouco. Então baixou uns quase R$300 aí, já dá uma aliviada, né? Então, se você quer fazer o curso completo de tarô, a chance é agora, nesse mês de junho. Aproveite! Curso de Scrying módulo iniciante está aí também disponível. Caso você queira fazê-lo, a chance é agora. Lembrando que muito em breve teremos o segundo módulo do curso de Scrying, que é o nível intermediário. Então seria bom você já fazer o iniciante, praticar as práticas iniciais, para já se preparar para um próximo curso que vai ser o módulo intermediário do nosso curso de Scrying, tá bom? Caso você queira fazer um trabalho de magia e tenha condições de arcar com os custos sem se prejudicar, porque trabalho de magia sempre é um contrato de risco, vale lembrar, chama que o Mago a gente tenta fazer acontecer, se for viável. Demais, a agenda do Mago está aberta no mês de junho já, para consultas oraculares, de tarô, de scrying, de baralho cigano, de runas. Chama que a gente agenda. Tá bom, gente? Outra coisa, em breve, olha quanta coisa. Em breve teremos espaço de membros, onde por uma breve contribuição você conseguirá aderir a benefícios extras no canal, no clube de inscritos do canal, que é o Fandom dos Punheteiros de Sigilo, ou Clube das Beatas, né? Então vai ter live de tarô, vai ter um valor que você paga para ter acesso à live de tarô todo mês com o Mago, um que você paga para live de tirar dúvidas, um que você paga para ter prioridade em chat. Então vai ter uns benefícios extras aí. Fiquem de olho porque logo logo vem aí. Tá bom, gente? Demais. Fiquem bem, acreditem na magia que existe dentro de vocês e falou!